Base, essa mensagem, o Senhor ministrou e trouxe ao meu coração, inicialmente, quando no domingo passado nós celebramos um domingo de Páscoa, um momento maravilhoso, é o que nós celebramos anualmente. Na verdade, isso é uma importância todos os dias, mas nós escolhemos, a data que é comemorada a Páscoa para relembrar do grande amor e do grande sacrifício de Jesus e ressurreição. Nisso eu percebi uma movimentações nas igrejas muito maiores. Isso é bom, isso é saudável, não estou falando nada contra isso. Mas aí eu estava saindo da igreja, e por todas as igrejas que eu passei até chegar em casa, eu olhei um movimento muito maior. Eu passava nas igrejas, e por a gente sempre passar por esses caminhos, eu sei mais ou menos qual que é o fluxo das igrejas ali. Eu passo por pelo menos, acho que umas 3 igrejas. E assim, era carro que não tinha onde parar. Eu falei, que legal, glória a Deus, as igrejas estão lotadas, porque é um domingo de Páscoa. Eu falei, muito, muito legal isso. Mas também eu comecei a me perguntar. Falei, mas por que todas essas pessoas vêm e tiram o seu tempo, colocam na agenda, separam esse tempo para estar na igreja, mas eu não vejo isso comumente nos outros dias, certo? Porque se nós somos cristãos genuínos, nós não vamos vir para a igreja só em um domingo de Páscoa, correto? Nós temos as nossas, já faz parte do nosso cotidiano, e isso eu fiquei pensando, e aí nasceu o tema da nossa mensagem de hoje. Então, para vocês que anotam, o tema da mensagem é a Páscoa da segunda-feira. Por que desse nome? Porque justamente nós conhecemos o Jesus da sexta, nós celebramos a Páscoa, mas nós percebemos que há uma dificuldade enorme em levar o significado da Páscoa para a nossa segunda-feira. Então, caminhe comigo hoje, que nós vamos aprender como levar a Páscoa para a nossa segunda-feira, como fazer com que isso seja digno da nossa segunda-feira, como realmente colocar Cristo na nossa segunda-feira. Então, lógico, para isso, vou separar o texto de Êxodo 12 como o texto base, mas a gente vai meditar nele no decorrer ainda da mensagem. Que Êxodo 13 vai dizer sobre a primeira Páscoa, o que realmente originou o Pessá, a passagem, o que nós entendemos como a Páscoa hoje, que é a Páscoa que já apontava para Cristo. Então, a grande maioria das coisas no Antigo Testamento sempre apontou para Cristo, e principalmente a Páscoa. Então, naquele momento onde em Êxodo 12 vai dizer, ao comerem, estejam prontos para sair, cinto no lugar, sandália nos pés e cajado na mão, comam apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Naquela mesma noite passarei pelo Egito e matarei todos os primogênitos, tanto os homens como animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor, e o sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem. Quando eu vir o sangue, passarei adiante, e a praga da destruição não atingirá quando eu ferir o Egito. Essa foi a Páscoa originalmente, onde o povo de Deus estava cativo e sendo escravizado no Egito, e o Senhor os livrou através deste momento, onde eles colocaram o sangue de um cordeiro nos umbrais da porta, e quando o anjo da morte passasse, não matassem quem estivesse naquela casa, para que eles pudessem fugir do Egito e ir rumo a uma terra que lhes foi prometida. Todos conhecem isso, e quem não conhece teve um pequeno resumo do que é a Páscoa. Então a Páscoa originalmente tinha esse caráter de libertação, ação e preparação, justiça. Então a gente viu aqui, era para eles estarem comendo apressadamente, sandália nos pés, cintos afivelados, era algo de caráter de ação. E por que eu quero falar sobre isso? Por que eu trouxe primeiramente a Páscoa originalmente? Por conta dessa movimentação. E aí, refletindo nisso, a frase que me veio em mente é a amnésia que acontece pós-evento.
Parece que acontece conosco uma amnésia pós um grande evento. Porque se a Páscoa é a libertação, uma nova vida, é uma vitória, por que que a gente não consegue fazer com que isso chegue na nossa segunda-feira? O que é que tem no nosso despertador na segunda-feira que parece que corta o laço e tudo aquilo que a gente viveu no domingo? Parece que nós precisamos viver dessas doses semanais, aonde eu tomo uma dose hoje, um pouquinho de uma dose ali, outra dose ali, para eu passar e escapar ileso na semana, para eu passar a semana sem pecar, porque eu estou aqui consumindo de doses, e o meu maior objetivo é não pecar. E até mesmo no maior acontecimento que já houve na humanidade, que é o que fundamenta toda a nossa fé, que é a cruz, que é a morte e ressurreição de Cristo. Até isso, que é o maior acontecimento da humanidade, a gente não consegue levar para segunda-feira. Então nós não podemos guardar o triunfo da cruz nas quatro paredes da igreja, ou dele fazer com que a igreja seja apenas um lugar que me proporciona uma experiência boa. E aí a experiência que eu tenho aqui me faz esquecer dos meus problemas e do meu mundo caótico, minha segunda-feira caótica. Aí eu venho aqui porque enquanto eu estou aqui, eu esqueço do caos da minha vida. Ou seja, tudo é sobre mim. Eu venho na igreja para mim, e é tudo sobre mim. E nós esquecemos do caráter de ação da Páscoa. O caráter servidor da Páscoa, que é a partir dali. Porque o próprio Jesus nos disse que ele não veio para ser servido, mas para servir. Então, pensando nisso, me fez pensar, como será que nós podemos, então, viver isso? Como que nós podemos organizar a nossa mente, organizar os nossos dias, organizar nossos pensamentos para fazer com que isso seja uma realidade para a nossa vida de levar Cristo para os nossos próximos dias. Então eu pensei, nós precisamos entender que há de antemão uma grande história. E nós fazemos parte dessa história. A gente vai precisar sistematizar na nossa mente para a gente não ficar perdido. Amém? Então, a gente conhece o Cristo de sexta-feira, porque chega sexta-feira, todos nós sabemos o que aconteceu. A gente conhece o Cristo do domingo, todos nós sabemos o que aconteceu. Mas, se a gente não consegue enxergar ele para os nossos próximos dias, alguma coisa não está conectada. Então, se a Páscoa, preste bem atenção, vou fazer igual o Vial aqui, quem está comigo fala eu. Então, vamos lá. Se a Páscoa não faz diferença na minha segunda-feira, provavelmente a gente tem um ídolo de domingo. Se o triunfo da cruz não faz sentido na segunda-feira, provavelmente eu venho aqui ver um ídolo no domingo. E por essa amnésia que eu estou dizendo, que acontece na nossa mente, por esquecer aquilo que a gente viveu e não conseguir carregar isso, Deus, em sua infinita sabedoria, instituiu alguns marcos que são eternos, para que de tempos em tempos nós lembrássemos de algo. Então eu pergunto novamente, como fazer valer a pena a Páscoa de domingo na segunda-feira? Então, entendendo essa grande história e a nossa história. Nós temos uma história e temos a grande história de Cristo, de Deus. E a nossa pequena história só faz sentido se estiver conectada na grande história de Deus. Amém? Então, olha a frase de um ateu. Frase de um ateu. Se não, ao menos que haja a confissão de que existe um Deus, falar sobre propósito não faz sentido. Uma frase de um ateu. Então, se a gente quer falar sobre propósito de vida, só falamos porque nós confiamos que existe um Deus que tem uma história e tem um propósito para a nossa vida. Conhecendo Deus, Ele é acima do tempo. Deus, Ele é infinito, amém? Ele não tem começo, não tem meio, não tem fim. Ele é eterno. Mas Ele instituiu estações para que Ele se revele através do nosso tempo. Porque nós temos tempo, Ele não tem. Mas a gente nasceu,
a gente está vivendo e um dia a gente vai morrer. Nós também passamos por estações, correto? E mais uma vez, na sua infinita sabedoria, sabe qual é a forma que Deus instituiu para marcar os nossos tempos? Festas. Ele instituiu algumas festas no calendário judaico para poder marcar alguns tempos e eternizar. Essas festas são chamadas Moadim, que são encontros marcados para ditar o ritmo da nossa caminhada. Amém? Vocês estão comigo até aí? Para lembrar o que são essas festas, porque uma delas nós comemoramos com muita intensidade, que é a Páscoa. A Páscoa, o Pessah, é uma festa que vai nos lembrar sobre a restauração da nossa identidade, a liberdade do povo, até então no Antigo Testamento, o povo fisicamente liberto de um cativeiro, e a partir do Novo Testamento, com o sacrifício de Jesus, que nós fomos libertos da influência do pecado e não mais governado pelo pecado, mas agora nós fomos salvos para uma vida eterna e uma vida em abundância. O alívio acontece na Páscoa. A Páscoa é esse ambiente de agora eu sou alguém salvo, agora eu sou livre. Eu não sou mais escravo no Egito, mas sou livre pelo sangue. Então é uma zona de resgate. E é passivo, é pela graça, é dom de Deus. E a segunda festa que acontece juntamente com a Páscoa, logo quando está acontecendo a Páscoa, é pães asmos, que é o pães sem fermento, que significa um processo de santificação, que eles teriam que deixar o pão não mais fermentar, porque não dava tempo, porque assim que o anjo da morte viesse, eles tinham que sair às pressas. Então eles precisavam não mais carregar um fermento do antigo Egito, mas estarem prontos. É uma prontidão para a fuga. E também no Novo Testamento isso daí tem esse caráter do fermento velho. Também vai ser descrito em 1 Coríntios sobre um pouco do fermento. Então a festa de pães asmos, esse período, esse marco de tempo que acontece depois da Páscoa, é um tempo de faxina, é de autoanálise, é de olhar para nós e falar: Deus, o que em mim ainda há que é do meu Egito, que é do meu passado, que é antes de eu ser uma pessoa livre? O que ainda eu estou carregando? Qual que é esse fermento que infla e me faz ser alguém muito bonito, mas vazio, cheio de ar por dentro? Esse é o período de pães asmos, que é onde começa a nossa parte. E posteriormente nós vamos ver que existe Pentecostes, que também no Antigo Testamento tem o caráter da entrega das leis. Era uma festa também que anualmente é feita, e está no calendário judaico assim, ainda até hoje. E ela é um momento de capacitação e mobilização. Pentecostes, já no Novo Testamento, tem o caráter da descida do Espírito Santo, quando eles foram capacitados pelo Espírito Santo para finalmente poder ir, para finalmente saberem viver como livres. Então, no Antigo Testamento, eles receberam as tábuas da lei, escrita na pedra, para aprender a ser livre do Egito. No Novo Testamento, eles receberam a lei impressa no coração, para aprender a ser livres do pecado. E livres do pecado e aprender a viver sem essa escravidão. Então, tem esse caráter de avanço, de aprender para continuar. Amém? Então, essas são as 3 festas, esses 3 tempos. Então, eu gostaria que vocês guardassem isso, porque nós vamos permear por este tempo. Agora, voltando ao Deus, o Cristo da nossa segunda-feira. A partir disso que nós entendemos pelo caminho dessas festas, desses marcos. Para a gente levar a Páscoa para a nossa segunda-feira, nós precisamos entender como foi a segunda-feira dos discípulos pós o triunfo da cruz. Eu fui estudar como que foi, não necessariamente a segunda-feira mesmo, o dia, mas os dias que são posteriores ao triunfo da cruz. Então a gente vai ver aqui alguns momentos pós-cruz que nós vamos chamar de segunda-feira, tá? Mas quando eu falar nessa segunda-feira, entenda, não necessariamente foi na segunda-feira após a ressurreição de Jesus.
A primeira que eu queria separar para a gente trabalhar junto, e vai ser o nosso texto-chave e o texto principal, onde a maioria dos nossos ensinamentos vai estar nele, é Lucas 24, a partir do verso 13. Eu quero ler com vocês. Eu até vou esperar vocês abrirem, porque aí a gente vai entender muita coisa que Deus quer falar para nós. Amém? Naquele mesmo dia, 2 dos seguidores de Jesus caminhavam para o povoado de Emaús. O texto é longo, tá? Mas estejam comigo. A 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, falavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a andar com eles. Os olhos dele, porém, estavam como que impedidos de reconhecê-lo. Olha só, eles estavam andando com Jesus, mas não conseguiam reconhecer. Jesus perguntou: sobre o que vocês tanto debatem enquanto caminham? Eles pararam com o rosto entristecido e disseram, um deles, chamado Cleopas, respondeu: você deve ser a única pessoa em Jerusalém que não sabe das coisas que aconteceram nesses últimos dias. Que coisas? Perguntou Jesus. As coisas que aconteceram com Jesus de Nazaré. Ele era um profeta de palavras e ações poderosas aos olhos de Deus e aos olhos de todo o povo. Mas os principais sacerdotes e outros líderes religiosos o entregaram para que fosse condenado à morte e o crucificaram. Nós tínhamos esperança que ele fosse aquele que resgataria Israel. E tudo isso aconteceu há 3 dias. Algumas das mulheres do nosso grupo foram até seu túmulo hoje, bem cedo, e voltaram contando uma história surpreendente. Disseram que o corpo havia sumido e que viram anjos que lhe disseram que ele está vivo. Alguns homens do nosso grupo correram até lá e, de fato, tudo estava como as mulheres disseram. Mas não o viram. Então Jesus disse: como vocês são tolos, como custam a entender o que os profetas registraram nas Escrituras? Não percebem que era necessário que Cristo sofresse essas coisas antes de entrar em sua glória? Então Jesus conduziu por todos os escritos de Moisés e dos profetas, explicando o que as Escrituras diziam a respeito dele. Aproximando-se de Emaús, o destino deles, Jesus fez como quem iria seguir a viagem, mas eles insistiram: fique conosco essa noite, pois já é tarde. E Jesus foi para casa com eles. Quando estavam à mesa, ele tomou o pão e o abençoou. Depois partiu e lhes deu. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram. Neste momento ele desapareceu. E disseram um ao outro: não ardia o nosso coração enquanto ele falava conosco e nos explicava sobre as Escrituras? Até aí. O que nós entendemos com essa passagem rica em detalhes? Como que eles estavam nesse caminho? Cansados e desanimados. Eles já estavam voltando para suas rotinas. Porque o que aconteceu? Olha, então já que Jesus de Nazaré não libertou Israel, então vamos voltar para nossa casa e vamos fazer o que a gente costuma fazer e vamos seguir a vida. Então eles voltaram desolados, porque eles tinham tanta esperança em Jesus, que Jesus viria e que resgataria, mas eles viram que isso estava longe da percepção deles. Para eles, jamais o libertador libertaria através de uma morte. Não faria sentido. E realmente não faz sentido, se a gente for ver. Mas essa foi a forma maravilhosa que Deus escolheu. Então eles estavam voltando para onde? Para a sua segunda-feira comum. Eles estavam na sua segunda-feira comum, voltando para os seus afazeres. E a pergunta que fica é: por que eles não estavam conseguindo levar o maior acontecimento da humanidade para a sua segunda-feira? Pergunto para vocês. Sabe quando que o desânimo vem? Quando Deus não faz o que queremos. Qual que era a expectativa deles? Que Jesus iria libertar, mas não da forma com que ele libertou, mas da forma com que eles queriam. Eles acharam que Jesus ia vir como um grande libertador que ia vencer daquela forma e não da forma com que foi. Então eles se desanimaram.
E aí eu pergunto para vocês, quantos de nós não voltamos para a nossa segunda-feira porque Deus não faz aquilo que eu quero e espero que Ele faça? Eu acredito em Deus. E eu sei que Ele vai vir e Ele vai me prosperar financeiramente para poder mostrar para as pessoas que Deus é comigo. É assim que eu espero. Talvez isso não vai acontecer. Não, eu acredito em Deus. E Ele vai me dar uma namorada tão bonita que não vai ter como alguém falar que não foi Deus que me deu. Esses milagres acontecem, viu? Não, eu creio muito em Deus. Então Ele vai erguer o político X que eu quero que vai estar lá e esse cara vai libertar o nosso povo. A gente não vê isso? Estamos em ano de eleição, isso aí provavelmente vai acontecer. As pessoas colocando expectativas do qual Deus nem se comprometeu. E por que a gente se desanima? Por falta de conhecimento de Jesus através da palavra, através das Escrituras. Porque Deus também se revela, principalmente nas Escrituras. Então o que Jesus fez com eles? Quem se lembra? Eles estavam andando, mas então a gente está decepcionado porque Ele não nos libertou. E aí Jesus, até então para eles um estranho, falou, cara, por favor, como vocês são malucos. Vocês não leram não? Abrem aí nos escritos de Moisés, olha o que os profetas estão dizendo. Já era predito que iria acontecer isso. Se vocês lessem, vocês sabiam que nada saiu do controle de Deus, que era para acontecer. A falta de conhecimento de Jesus através das Escrituras pode nos fazer desanimar. Por quê? Assim, eu acabo não conhecendo o caráter de Jesus pela Bíblia. Se eu não conheço o caráter de Jesus, eu não sei o que Ele disse que faria. Se eu não sei o que Ele disse que faria, eu não me vejo na história de Deus. E se eu não me vejo na história de Deus, eu crio expectativas que Ele não vai cumprir. E se Ele não cumprir as expectativas que eu quero, o que vai acontecer? Eu vou me decepcionar. E volta eu na minha segunda-feira, desolado e desanimado, porque Jesus não cumpriu minhas expectativas. E quando que eles perceberam Jesus? Não foi porque Jesus estava com roupas fluorescentes, trombetas no céu. Não foi assim que Deus se revelou. Como que Deus se revelou a eles? Foi quando a palavra se revelou na prática. O que eu quero dizer com isso? Quando eles viveram o que de fato era do caráter de Deus. Eles viveram a palavra para trazer Jesus ali visualmente para eles, para entenderem quem é Jesus. Por quê? Foi no momento em que eles levaram um até então estranho para casa. E trouxeram até então um estranho para a mesa. E até então um estranho partilhou o pão com eles. Foi nesse momento em que Jesus se revelou. Sabe por que talvez Jesus não vai se revelar muitas vezes para nós? Porque a gente está selecionando as pessoas que a gente está chamando para o nosso meio. Talvez eu não vou chamar um estranho para a mesa. E quem dirá partilhar o pão? Porque eu gosto, sabe do quê? Eu gosto de sentar à mesa com quem pode me devolver algo. Eu gosto de sentar na mesa porque eu sei que se eu sentar com aquela pessoa, ela um dia depois, ela pode fazer algo por mim. Mas dificilmente eu chamo alguém para a mesa, eu chamo alguém para o rolê, eu chamo alguém para o pós-base, eu chamo alguém para o meu GF, sabendo que aquela pessoa não pode me oferecer nada. Se a gente seleciona as pessoas, Cristo custa a se demonstrar, porque falta entendimento de quem Ele é. Jesus se revela, na maior parte das vezes, no partir do pão.
E aí eles viram Jesus e tiveram uma experiência com Jesus, e aí Jesus desapareceu. E o que eles fizeram logo depois? A Bíblia vai nos dizer que eles foram até os discípulos, aos outros discípulos, e foram reacender eles. Falaram: pessoal, vocês não sabem o que acabou de acontecer. O homem está vivo, velho. Ele veio, falou comigo, falou com a gente, partiu o pão. E os discípulos falaram: então, a gente está nessa também. A gente acha que sim, mas, né? Poxa, ele não libertou, né? E aí, enquanto eles estavam falando, o que acontece? Para você já conhece a história, vai saber. O que acontece? O próprio Jesus aparece ali. E aí eles estão naquela discussão, e aí Jesus vem e fala: cara, vou fazer de novo o que eu fiz com os dois. Ó, vamos lá. Olha as escrituras. Vocês não custam a entender. Olha o que fala os escritos de Moisés. E da mesma forma ele fez com os discípulos. E aí tinha o nosso querido Tomé. Aí Tomé fala assim: ah, você é um cara até que legal. Você falou uns negócios aí que faz muito sentido. Só que eu vi, velho, eu sei que o cara está morto. Mas vamos fazer o seguinte: mostra aí sua mão então. Vamos ver? Vamos ver se tem umas marcas aí. Se tiver, quem sabe eu acredito em você. E Jesus também mostra. E Tomé vê e crê. E eles creem que realmente o triunfo da cruz aconteceu. E o que nós aprendemos com esse momento dos discípulos? Porque essa era a segunda-feira deles. Eles estavam aprendendo como lidar depois do triunfo da cruz. E aqui Deus vai nos ensinar que Deus, Ele é Deus de experiência. Ele vem também em forma de experiência. Mas, se não houver experiência, Ele ainda é Deus e seu plano continua fiel. Sabe por quê? Olha o que Ele fala para Tomé. Ele diz assim: ó, você crê porque você viu. Mas felizes são os que creem sem ver. A gente buscar experiências com Deus é maravilhoso e é necessário. Mas se Ele não se manifestar da forma com que você quer, Ele continua sendo Deus e o propósito dEle continua na sua vida. A nossa vinda aqui não é para buscar uma experiência sensorial, em que eu venho e falo: nossa, o culto foi muito bom porque eu chorei. E aí a gente tem a capacidade de chorar no culto, mas não tem a capacidade de chorar para o nosso irmão no nosso trabalho que está passando por depressão. De que vale o nosso choro aqui, se nós não choramos com quem chora? Isso aconteceu nas segundas-feiras, nos dias comuns pós-triunfo. E teve também, no pós-triunfo, a reconciliação de Pedro. O que estava acontecendo com Pedro? Assim como os discípulos no caminho de Emaús. Pedro voltou para suas atividades. Pedro voltou a pescar. Após o triunfo da cruz, no momento mais importante da humanidade, passou um dia, ele voltou a pescar. Olha a segunda-feira de Pedro. E aí o que acontece nesse momento? Jesus, da mesma forma como que estava em Emaús, apareceu ali para Pedro, que estava no barco, já estava nas suas atividades, e sem ainda se revelar, Jesus veio e fala: oba, bom, tem peixe aí? Aí Pedro olha e fala: ih, meu irmão, tá ruim pra caramba hoje, velho, peguei nada. Aí ele fala: ô, entendi, fala o seguinte, joga a rede para o outro lado. Aí ele fala: eu já vi isso um dia. Aí ele jogou. O que acontece? Por mais uma vez, ele tem a pesca maravilhosa. E da mesma forma com que Pedro foi chamado pela primeira vez, ele foi chamado pela segunda vez. E o que nós entendemos com isso, base?
O que hoje Deus está comunicando para nós? Talvez hoje aqui tenham pessoas que já estão em uma segunda-feira. Nós comemoramos a Páscoa na semana passada. Mas na nossa segunda-feira nós não conseguimos viver o triunfo da cruz. E nós voltamos aos nossos velhos hábitos. Na semana passada nós estávamos aqui, um coral lindo, gritando, ressuscitou, maravilhoso. Mas na segunda eu voltei para os meus velhos hábitos. Eu voltei a fazer, não aquilo que eu dependia de Deus, mas eu voltei a fazer aquilo que eu sabia fazer. Porque eu não preciso de Deus para pescar. E foi isso que eles fizeram. Os velhos hábitos voltando, deixando de ter a dependência. Mas Deus falou para ele, da mesma forma com que eu te chamei, eu estou te chamando de novo, para você viver de volta e reacender o seu primeiro amor. Se há pessoas aqui que estão em mornidão espiritual, estão nos seus velhos hábitos novamente, Deus está nos chamando, ei, eu estou te chamando de volta para o primeiro amor. Ele está nos dando mais uma chance, base. E eu quero que nós possamos entender o quão precioso é esse chamado de volta com Deus. Porque cá entre nós, qual que era o momento de Pedro? Ele tinha negado Jesus. Ele tinha negado por 3 vezes. Mas aí o que aconteceu após a pesca maravilhosa? Jesus estava lá e depois que Pedro reconheceu, foi para a margem. E o que Jesus estava fazendo na margem? Quem sabe? Jesus só estava aqui, ó, acendendo um braseiro para fazer um churrasco. Não é não? Ele estava com a brasa pronta e chamou eles de volta para a mesa. Olha que incrível. Emaús, mesa. Resgate de Pedro, mesa, de uma forma um pouco mais diferente, mas mesa, partir do pão. E ali, o que ele fez com Pedro? Das 3 vezes que Pedro negou Jesus, velho. Ele estava lá e negou Jesus. E Jesus falou, Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, lógico que eu te amo. Pedro, tu me amas? Oh, claro que te amo. Pedro, tu me amas? Deus, Jesus, tu sabes. E aí o que ele fala? Então me dá um abraço? Então me prova. O que Jesus fala? Então você me ama? Apacenta minhas ovelhas. Deus está nos chamando não só para uma reconciliação vazia, mas para que a gente entre na grande história de Deus. A Páscoa não é só a parte do alívio, mas ela é uma parte de missão. Nós fomos aliviados para levar alívio. Nós fomos resgatados para resgatar. Nós fomos reconciliados para reconciliar. E vem para mim de novo. Não quero perder ninguém nesse momento. Vem para mim de novo. Se a Páscoa, presta atenção, nós vivemos a Páscoa agora, mas se a Páscoa é só um feriado, para que eu sente no sofá, pegue um ovo de chocolate e fique comendo, então a gente não entendeu nada da Páscoa. Se para nós a Páscoa significa isso, desculpa, cara, a gente não entendeu nada. Se o nosso pensamento está chegando a Páscoa, nossa, é verdade, preciso pesquisar para onde que eu vou. Preciso pesquisar qual que é a minha próxima viagem, porque eu quero aproveitar o feriado prolongado. Eu preciso ver qual ovo que eu quero comer. Talvez é por esse pensamento que Cristo não está cabendo na nossa segunda-feira. Então vamos lembrar o nosso tempo atual. Lembra das festas? Páscoa, qual que é a segunda? Eu quero ouvir. Páscoa, pães asmos, que é o pão sem fermento, e a terceira, Pentecostes. Então, nós passamos pela Páscoa, glória a Deus. Agora, vivemos em tempos de pães asmos. E o que nós temos que fazer? Olhar para dentro de nós. E sabe qual que é a pergunta que eu faço para mim? E eu faço para todos aqui hoje?
Qual é o fermento que ainda nos prende na escravidão do Egito? Qual é esse fermento? Aonde a base tem falhado para não viver o Pentecostes? Isso é uma autoavaliação. Aonde nós, como igreja, como pessoas, como ovelhas de Cristo, temos falhado para não viver o Pentecostes? Olhe para dentro de você agora. Porque a nossa postura impacta toda uma comunidade. Sabe por que impacta? Porque senão seria injusto. Senão nossa vida seria descartável. Quer resolver o problema da base? Tira quem não está prestando, então. Seria simples. Mas para ser justo, nós precisamos encarar a realidade. E nós precisamos viver em busca de uma santidade. É tempo de pães asmos. Não há tempo para ficar com fermento ainda na nossa massa. A gente precisa falar rasgado. E eu falo isso porque nós somos família. E eu tenho um temor muito grande. Mas de verdade, não é mais tempo de viver uma imaturidade espiritual, não. A gente aqui está com pessoas adultas, pelo amor de Deus. A gente está com gente adulta para viver rodas infantis. Nossos assuntos estão muito infantil. Nós somos homens e mulheres em uma idade com toda a força para avançar, para viver a plenitude de Deus, para ficar com conversinha fiada, de imaturidade, piadinha boba, coisinha, sabe, que não revela de fato quem nós somos em abundância com Cristo. E eu te faço uma pergunta: se Jesus estivesse na sua roda de amigos, você agiria da forma que você está agindo? Ou será que ele agiria como que ele agiria em uma roda de conversa? E eu não estou falando que a gente tem que ser muito quadrado, não. A gente gosta de brincar, eu amo fazer brincadeiras também. Só que parece que às vezes nós só vivemos momentos de brincadeiras e brincadeiras e brincadeiras. E a cada 15 piadas, às vezes sai um assunto bom. Nós não podemos viver sendo cristãos, só que comportamento mundano. Não bate. Porque afinal, ser cristão não é vir para a igreja. Ser cristão é se parecer com Jesus. Pode vir para a igreja, mas se o seu comportamento for diferente de Jesus, talvez você se encaixe mais em outro lugar do que na igreja. A nossa adoração não é pela técnica. É muito bom, e eu sinto a gente privilegiado, tamanha é a excelência de tudo o que a gente vive aqui. Mas de verdade, Deus não quer a nossa técnica. Deus, Ele não quer as minhas máscaras, porque diante de todos aqui, eu consigo oferecer uma adoração maravilhosa. Eu consigo chegar no sábado, antes da base, colocar a minha máscara, ir lá no meu guarda-roupa, abrir assim e falar: vamos ver, a minha máscara hoje tá, máscara de perfeição tá boa para hoje. A partir de agora, sou o crente perfeito. E venho aqui e ofereço. E eu tô falando, não estou falando de chegar aqui sentado, não. De todos nós. É uma mensagem para mim, para todos nós. De chegar aqui, usar talvez uma técnica muito boa em um momento de louvor, usar uma técnica muito boa na sua comunicação enquanto você está na recepção, usar técnicas excelentes na mídia, tudo que a gente faz, fazer uma pose bonita na hora da oração. Se não houver verdade,
se ainda tiver fermento do Egito em nós. Posso falar? Deus rejeita a nossa máscara. Você pode oferecer lá bonito uma máscara para Ele. Ele não quer saber quem você diz ser, porque Ele sabe quem de fato você é. Deus não vê o nosso ministério superficial se dentro de nós ainda estiver sujo. De que nada adianta ministério limpo de coração sujo. E sabe aonde que a gente erra? Mas por que então que mesmo eu sendo falho, mesmo eu carregando fermento do Egito, ainda coisas da minha escravidão comigo, pecados escondidos, Deus ainda continua me usando? Deus usa a gente em pecado? A resposta é sim. Isso é muito triste. Mas é gracioso, porque Ele não tem responsabilidade comigo apenas, Ele tem responsabilidade com as ovelhas dele. Sabe, Ele vai te usar em pecado talvez, porque Ele tem amor pelas ovelhas dele. Ele não vai culpar todas as ovelhas, porque você não oferece o melhor para Ele. Mas não confunda, Ele está te usando, com Ele está validando as suas atitudes. Os seus dons e os seus talentos são presentes para a glória de Deus e para a edificação da igreja. Se o seu dom e seu talento está sendo para se promover, você está roubando algo que é de Deus. Use seus dons para esse fim, pelo amor de Deus. Deus te capacitou, Deus te deu um presente, deu em tuas mãos. Use para este fim. Se você for usar seu dom de forma egoísta, preciso deixar muito claro: você vai ferir seu irmão, vai travar sua comunidade, e vai ser mais um serviço que Satanás não vai precisar fazer, que você já está fazendo. Não vamos mais normalizar o que custou a vida de Jesus Cristo. O diabo não pode mais tirar o sacrifício de Cristo. Ele não tem esse poder, ele não tem autoridade. Cristo já venceu. A cruz é o maior triunfo da nossa vida, e ele já venceu. Agora nós não somos mais escravos, mas nós somos filhos. O diabo não pode mais tirar isso. Só que sabe o que ele vai fazer? Ele vai plantar sofismas na sua mente, te dizendo que você ainda precisa do fermento do Egito. Ele não vai ficar falando: não, você não consegue se livrar desse pecado, porque sem esse pecado, você não vai ser de fato você. Você precisa desse pecado, porque quando você está muito estressado, você precisa ir para esse pecado. Desculpa, mas eu ainda não vi ainda um médico que chega para você e fala assim: ó, peraí, você está estressado? Tá bom, eu vou dar aqui uma dose de pornografia para você. Alguém já viu? O estresse não é remédio, o pecado não é remédio para o estresse. O pecado nunca vai ser algo necessário na nossa vida, porque agora nós não somos reféns mais do pecado. E eu estou falando, não apontando para cá, mas para todos nós. Eu preciso reavaliar a minha vida todos os dias. Não há uma pessoa aqui que não precisa reavaliar. E esse pecado
não é seu. É possível você se livrar disso. Eu sou a prova disso. Já venci tantos e tantos pecados que eu achei que era muito difícil. E todos os dias continuo lutando. Eu não estou falando aqui com pessoas perfeitas. É uma mensagem para todos. Sabe essa luta que você não quer falar para ninguém, que você tem vergonha? Você pode ter certeza que se um dia você, não precisa, né? Mas se um dia você falar em voz alta isso aqui, você vai ver que vai ter muitas pessoas que passam por isso. Mas o que nós temos em comum é que o mesmo Cristo que ressuscitou é aquele que nos faz livres do pecado. O pecado não te aprisiona mais. Você não está mais no Egito. Nós já passamos pela Páscoa, celebramos. Ele ressuscitou e tirou do inferno o nosso nome lá. Nós já estávamos condenados. E a cruz foi o que apagou o nosso nome da listinha do inferno. Agora você foi resgatado para viver uma vida livre e abundante em Cristo. Hoje é dia, base, de dar um basta na maturidade. Hoje é dia de dar um basta no pecado de estimação. Há uma estação de Deus acontecendo. Cristo não quer mais o nosso domingo apenas, mas quer todos os nossos dias. Nós passamos pela Páscoa, glória a Deus, somos livres, mas agora nós estamos parados em pães sem fermento. Nós estamos parados nessa festa, e se nós não avançarmos, nós não viveremos Pentecostes. Deus quer nos fazer viver Pentecoste. Sejamos cheios do Espírito Santo. E de uma vez por todas, a cruz resolveu a nossa culpa. A ressurreição de Jesus resolveu o nosso medo. E o Pentecostes vai resolver a nossa incapacidade. Cristo não morreu para nos dar um feriado prolongado. A Páscoa é a ponte que nos coloca de novo nos planos de Deus. E também é uma ordem para marchar rumo ao propósito da grande missão de Deus. Comemorar a Páscoa aqui no domingo e não agir de acordo com o que, e viver de acordo com isso. Pense comigo. Comemorar a Páscoa e não viver de acordo com ela é a mesma coisa que a gente vestir um fardamento pesado de guerra, armar-nos até o dente, estar preparado para uma guerra e voltar para o nosso sofá, comer ovo de chocolate. A Páscoa não é um fim em si mesmo. Temos que zelar pela presença. O Vial acabou de falar isso aqui, nós cantamos isso. Pentecoste sem santidade vira barulho. Não adianta a gente querer sair da Páscoa e ir para Pentecostes, vai ser só barulho. Temos que, de uma vez por todas, tirar o fermento do meio da base. Se ainda houver fermento aqui, sabe o que vai acontecer? A gente vai continuar vendo um monte de gente bonita, mas como família vai ser difícil avançar, porque nós não vamos estar prontos para ir diante do lugar que nos foi prometido. Base, essa é uma mensagem para todos aqui. É uma mensagem para líderes, voluntários, ministros, ou seja o que lá for. É uma mensagem para todos nós. Não tem uma pessoa sequer aqui que não precisava escutar isso. Se essa mensagem ainda te chacoalhou, te fez pensar, glória a Deus por isso. Ela também me fez pensar.
eu quero trazer um acontecimento de pouco tempo. Todos aqui lembram do avivamento de Asbury? Eu acho que é assim que se diz. Sim, todos lembram? Avivamento de Asbury? É que eu estou fazendo Duolingo, eu preciso treinar. É assim que fala? Ele aconteceu em 2023, então foi um dos últimos acontecimentos, né, de avivamento que nós conhecemos. E permeou durante vários dias, e foi uma comoção mundial. Eu mesmo entrei na live para assistir e ver o que Deus estava fazendo ali. E sabe como que começou esse avivamento? Não começou com grandes demonstrações de poder, com muitos milagres, embora isso aconteceu depois, mas começou. Qual foi o estopim? Não foi a pregação do cara top. Tudo começou com honestidade. Esse avivamento começou por causa de uma onda de arrependimento. Vocês sabiam disso? Foi uma onda de arrependimento que foi baseado numa pregação de Romanos 12:9. Romanos 12:9 vai dizer: o amor não seja fingido. Base: não carregue o peso de um amor fingido. Basta. Nós não podemos carregar o peso de um amor fingido, de alguém que não se dispôs a deixar que a sua mente seja renovada. O avivamento de Asbury começou por homens e mulheres que decidiram que era hora de confessar. Eles descobriram que o arrependimento não é o fim da linha, mas é o começo para viver em liberdade. Eles trocaram o cansaço de andar com o peso do pecado pelo alívio da graça. Custa carregar o pecado. E o arrependimento não é só eu me sentir mal pelos meus pecados, mas é eu decidir que eu não sou mais conforme esse mundo. Dizer: Senhor, cansei de querer parecer ser santo. Eu quero ser de fato transformado pela renovação da mente. Queria que todos fechassem os olhos. Nós saímos da Páscoa, vivemos o triunfo da Páscoa, estamos passando pelo período de pães sem fermento. É tempo da gente olhar para nós, e é olhar para nós, não é para quem está perto. Olhe para si. Talvez você tenha orado e dito assim: Deus, faz muito tempo que eu oro para eu me livrar disso. Por que é que ainda o Senhor não me tirou disso? Talvez você está pensando agora, e você está vendo que você repete uma oração anos. Talvez você está olhando agora para algo que o Espírito Santo está te mostrando agora. Quando eu digo que há fermento, não necessário é alguma coisa extremamente gritante e perceptível, mas às vezes é aquilo pequenino, que talvez a gente mal perceba, mas o Espírito Santo vai revelar, está revelando aqui para você, porque Ele não quer
um templo mais ou menos para vir o tempo de Pentecostes. Ele não quer que você esteja mais ou menos pronto. Esse silêncio pode ser ensurdecedor, mas ele pode ser libertador. Você está sentindo que sua fé ficou mecânica. Você sabe fazer muito bem o que você faz. Daria tranquilamente para você passar anos e anos vindo para a igreja e servindo dessa forma. Mas nós não temos como nosso maior objetivo as nossas celebrações aqui. Esse não é o maior motivo pelo qual nós estamos vivos. Aqui nós celebramos, aqui nós marcamos um tempo, nós exaltamos aquele que nos livrou da morte e nos deu um plano de vida em liberdade. Mas para viver livre, eu preciso saber viver livre. E infelizmente, a gente não sabe viver livre. Viver livre não é fazer o que eu quero. Viver livre não é ceder às minhas vontades. Ser livre é dizer não para aquilo que eu acho que é impossível, para que eu me torne um templo, para que venha a capacitação do Espírito Santo de Deus. Se nesse momento você tem visto algo, e não estou falando de dimensões, nós já sabemos, pecadinho, pecadão, isso aí é tudo besteira. Mas se você vê algo dentro de você que te distancia de Deus, não é pelo tamanho, mas se há algo ainda dentro de você que você percebe que te impede de caminhar a Pentecostes. E eu estou falando isso porque eu sei que nós precisamos romper com isso. Eu quero orar por você. E eu não quero orar para você especificamente. Eu quero orar por toda nossa comunidade. Porque a gente só vai viver Pentecostes se de fato arrependermos. Não quero continuar vindo no culto da base e talvez saber que há aqui pessoas que continuam na mesma fase espiritual, dias e dias, meses e meses, anos e anos, porque tem medo de chegar no altar e entregar tudo para Deus. Se você ainda quer carregar o fermento do Egito, da escravidão, infelizmente eu não posso fazer nada por você. É o Espírito Santo que vai precisar tocar no seu coração. Mas se nós temos a coragem e a postura de filhos maduros, eu quero que a gente esteja aqui no altar. Todos de pé, por favor. Esse é um convite. Não é um convite meu. Você pode ter certeza disso. É um convite de Deus para o arrependimento da igreja que é dele. Você já pensou? Deus já falou com você. Enquanto cantarmos,
eu te espero aqui para orarmos juntos, porque eu tenho certeza que quando nós colocarmos tudo aos pés de Jesus e largarmos todo o nosso fermento para trás, aquilo que nos aprisiona, nós viveremos como filhos, prontos para ser revestido de poder em Pentecostes. O altar está aberto para nós, base.